Em 1967, a resposta de Vladimir Putin ao ultimato de Trump foi reveladora. Como? Desviando o foco para acusações já desgastadas, como a suposta fraude nas eleições americanas de 2020, e reforçando sua narrativa de que a legitimidade do governo ucraniano é questionável. Em resumo, diante de uma pressão clara dos Estados Unidos, Putin optou por uma estratégia de apaziguamento, tentando agradar Trump enquanto jogava a culpa em outros. Curioso notar como um ditador como Nicolás Maduro reage com firmeza a ameaças, enquanto Putin parece reconhecer que sua posição é frágil. Enquanto isso, surgiram rumores de que a Hungria estaria bloqueando ajuda militar a outros países, sugerindo que o apoio à Ucrânia poderia ser suspenso. Ainda não está claro se isso se concretizará, mas em breve teremos mais detalhes. Enquanto isso, a Ucrânia intensifica seus ataques a alvos estratégicos em território russo, como depósitos de combustível militar. Um dos principais fornecedores de microeletrônica da Rússia, a fábrica de Bryansk, foi forçada a paralisar suas operações após bombardeios das forças armadas ucranianas. Além disso, um soldado russo gravou um vídeo denunciando condições desumanas no fronte. A 49ª Brigada está sendo dizimada sem apoio logístico, e as promessas de pagamento do governo não passam de mentiras. Relatos como esse se multiplicam, com militares russos descrevendo perdas catastróficas e um sistema militar falido. Para continuar trazendo essas informações, sua interação é fundamental. Curtidas, comentários e inscrições no canal são essenciais para ampliar nosso alcance e garantir que mais pessoas tenham acesso à verdade. Agradecemos a todos que já apoiaram e aqueles que ainda vão fazê-lo. Agora, voltemos aos fatos das últimas 24 horas. Putin respondeu ao ultimato de Trump, mas sua resposta foi evasiva e servil. Em vez de um posicionamento claro, preferiu bajular o ex-presidente americano, afirmando que mantinha um relacionamento praticamente profissional com ele. Chegou a concordar que se Trump não tivesse sido roubado nas eleições de 2020, a crise na Ucrânia poderia ter sido evitada. Uma ironia, considerando que foi justamente durante o governo Trump que sanções severas contra a Rússia foram impostas, minando o poder do dólar e prejudicando os próprios Estados Unidos. Putin ainda insistiu que Moscou nunca rejeitou o diálogo e que está pronta para negociar, mas levantou uma questão: como retomar conversas se Zelensky assinou um decreto proibindo negociações? Segundo ele, qualquer acordo nessas condições seria ilegal. Aqui Putin demonstra sua habitual manipulação dos fatos. Há anos ele questiona a legitimidade do governo ucraniano, alegando que a Revolução de Maidan foi um golpe e que Zelensky, por não ter sido eleito em meio à guerra, não teria autoridade. No entanto, em outros momentos, Putin já reconheceu Zelensky como interlocutor válido. Sua narrativa é confusa e contraditória, revelando uma tentativa desesperada de justificar a invasão. Afinal, se o problema está em Kiev, por que a Rússia continua bombardeando cidades ucranianas? A verdade é que Putin não quer resolver a crise, ele quer controlá-la. Quando Trump propõe um diálogo direto, Putin recua, tentando agradá-lo com elogios vazios enquanto joga a culpa em Zelensky. A estratégia é clara: evitar confronto com os Estados Unidos e manter a narrativa de que a Ucrânia é o problema. Mas será que isso funcionará? Diante de um ultimato carregado de ameaças, Putin optou por uma resposta submissa, o que pode ser interpretado como fraqueza. Trump, conhecido por valorizar força, dificilmente verá isso como uma postura respeitável. No fim das contas, a guerra na Ucrânia é responsabilidade exclusiva da Rússia. Foi Putin quem ordenou a invasão em 2014, quem anexou a Crimeia e quem, em 2022, escalou o conflito para níveis devastadores. Todas as desculpas, desde a suposta ilegitimidade de Zelensky até as alegações de que a Ucrânia seria uma ameaça, não passam de cortina de fumaça. A realidade é simples: a Rússia violou leis internacionais, destruiu vidas e desestabilizou a Europa. E enquanto Putin tenta desviar o foco, o mundo assiste à sua tentativa desesperada de se manter relevante. Uma figura que, ao invés de impor respeito, revela fraquezas a cada gesto. Trump não apenas tolera a arrogância russa, mas a alimenta com sua própria condescendência. Quando confrontado com provocações claras, como as mentiras descaradas dos propagandistas do Kremlin, que tratam a Ucrânia como um peão descartável, sua resposta não é firmeza, mas submissão. Em vez de exigir que a Rússia seja responsabilizada, ele prefere ecoar teorias conspiratórias já desmentidas até por sua própria equipe. Lembram-se da farsa de que a Ucrânia teria interferido nas eleições de 2016? Pois é, Trump não só a repetiu, como ainda hoje a usa para justificar sua complacência com Putin.
E quando seus assessores admitem, constrangidos, que perdemos essa batalha, ou que às vezes as coisas simplesmente não dão certo. O que isso revela senão uma rendição disfarçada de diplomacia? A verdade é que Putin enxerga Trump como um alvo fácil. Quando Zelensky é chamado de fantoche, ou quando Trump insiste em negociações diretas com o Kremlin, ignorando Kiev como se a Ucrânia fosse um detalhe, o que Putin vê é uma oportunidade. E ele a explora com maestria, recusa encontros, adia conversas, joga para ganhar tempo. Porque sabe que para Trump a guerra é apenas mais um espetáculo de negociação, onde o importante não é a justiça, mas o grande acordo. Enquanto isso, a Rússia calcula cada movimento, sabendo que o tempo joga a seu favor, desde que o Ocidente continue dividido e hesitante. Mas não se enganem, os sinais que o Kremlin envia vão muito além das palavras vazias de líderes ocidentais. Fontes próximas ao governo russo, citadas pelo Wall Street Journal, admitem que Moscou não acredita nas ameaças de Trump. Para Putin, o ex-presidente não passa de um blefe, alguém que promete acabar com a guerra em 24 horas, mas cuja única estratégia é pressionar a Ucrânia a ceder território. E o mais preocupante, a Rússia está convencida de que mesmo com as sanções e as perdas no campo de batalha, ainda tem fôlego para resistir pelo menos mais um ano. Um ano de destruição de vidas ceifadas, de cidades reduzidas a escombros, tudo porque Putin aposta que o Ocidente, mais cedo ou mais tarde, vai se cansar. Só que essa confiança russa é baseada em um erro de cálculo perigoso, a ideia de que a economia e a indústria de guerra do país são inesgotáveis. A realidade é bem diferente. Os cofres do Fundo Nacional de Riqueza, que deveriam ser a reserva de emergência da Rússia, estão se esvaziando. As fábricas de armamentos trabalham no limite, muitas delas operando no vermelho, sem conseguir pagar salários em dia. A inflação corrói o poder de compra, e a mão de obra qualificada, essencial para manter a produção militar, está cada vez mais escassa. As rotas de financiamento, antes sustentadas por esquemas obscuros e parceiros cúmplices, começam a falhar. E o pior, o que resta de liquidez no Fundo Soberano mal dá para cobrir um ano de guerra, se os gastos continuarem no ritmo atual. Depois disso não haverá mais reserva para o dia ruim, haverá apenas colapso. E não é só uma questão de dinheiro. A capacidade industrial da Rússia está à beira do esgotamento. Os estoques de equipamentos soviéticos que por anos sustentaram a máquina de guerra estão se esgotando. O que antes era restaurado às pressas, tanques velhos remendados, veículos blindados reaproveitados, agora exige um esforço hercúleo. Para cada 3 tanques inutilizáveis nos depósitos, é preciso meses de trabalho para transformá-los em um único veículo operacional. E mesmo assim, a qualidade é questionável. As fábricas, sobrecarregadas, produzem menos com os mesmos recursos. Os analistas que antes elogiavam os imensos estoques russos agora reconhecem: o que parecia uma fortaleza era, na verdade, um castelo de cartas. Mas Putin não está parado. Enquanto o Ocidente debate se deve ou não enviar mais armas à Ucrânia, o Kremlin já se prepara para o próximo movimento. A Coreia do Norte, com seus mísseis e artilharia, tornou-se um fornecedor crucial. A China, apesar das sanções, continua a ser uma válvula de escape para a economia russa. E a cada dia que passa, a Rússia testa os limites da paciência ocidental, seja com ataques a civis, seja com ameaças nucleares veladas. A pergunta que fica é: até quando a Ucrânia conseguirá resistir sem o apoio firme e incondicional do Ocidente? E mais importante, o que acontecerá quando Putin perceber que Trump, afinal, não é o aliado que ele imaginava? Porque uma coisa é certa: se a Ucrânia cair, não será apenas uma derrota para Kiev. Será o sinal verde para que a agressão russa não tenha mais limites. E Taiwan recebem apoio por meio de mecanismos distintos. Mas se o Pentágono afirma que o decreto não afeta a assistência militar, por que então a exceção explícita para Israel e Egito? A resposta pode estar na burocracia ou na intenção de criar confusão deliberada. Trump sempre operou no caos controlado, e essa ambiguidade serve a um propósito: manter aliados na incerteza enquanto testa reações. O que não muda, porém, é o sinal perigoso que isso envia a Moscou. Cada hesitação ocidental é interpretada como fraqueza, cada atraso como oportunidade. E Putin, mestre em explorar fissuras, não perderá a chance de avançar enquanto o Ocidente debate se a ajuda à Ucrânia é essencial ou apenas conveniente. Enquanto isso, em Kiev, as reformas militares seguem a todo vapor, não por escolha, mas por sobrevivência. Novas brigadas substituem as exauridas, comandantes são trocados, e a produção local de armamentos acelera. Mas essas mudanças, por mais necessárias, não ocorrem em um vácuo.
Elas dependem de um fluxo constante de munições, sistemas de defesa aérea e inteligência ocidental. Se esse fluxo for interrompido, mesmo que temporariamente, o custo será pago em vidas ucranianas e em território perdido. E cada quilômetro conquistado pela Rússia hoje será uma moeda de troca amanhã, quando Putin decidir que é hora de negociar, não com a Ucrânia, mas com o Ocidente, de uma posição de força. Quanto a Trump, suas declarações sobre Zelensky não surpreendem. Para ele, a Ucrânia nunca foi mais do que um peão em um jogo maior, onde o que importa é o espetáculo, não a estratégia. Mas o perigo não está no que ele diz, e sim no que ele faz, ou deixa de fazer. Se sua administração cortar o apoio militar, mesmo que parcialmente, o efeito será imediato. As linhas ucranianas se esticarão, as reservas se esgotarão, e a Rússia avançará. E não se enganem, Putin não parará em Kiev. Seu apetite cresce com cada vitória, e a próxima fronteira já está no horizonte. Seja a Moldávia, os Bálticos ou além. O Ocidente tem uma escolha clara. Ou sustenta a Ucrânia agora com tudo o que tem, ou se prepara para uma guerra muito maior e mais cara no futuro. A história não perdoa quem ignora as lições do passado. E a lição aqui é simples. Apaziguamento não evita conflitos, apenas os adia, até que se tornem inevitáveis. A verdade é que por trás dessa cortina de fumaça de números e declarações oficiais, o que está em jogo é muito mais do que relatórios burocráticos ou ajustes orçamentários. Cada dia de hesitação, cada adiamento na entrega de ajuda, cada sinal de fraqueza do Ocidente é interpretado por Moscou como um convite para avançar. E Putin não perde tempo. Enquanto Washington debate prazos e condições, o Kremlin age. Os ataques ucranianos aos alvos estratégicos russos e refinarias, fábricas de mísseis, centros de comando, não são apenas retaliações. São provas de que, mesmo com recursos limitados, a Ucrânia ainda tem fôlego para desestabilizar o inimigo. Mas até quando? A cada drone abatido sobre Moscou, a cada instalação militar danificada em Briansk ou Voronezh, a Rússia se vê obrigada a desviar recursos para a defesa interna, enfraquecendo sua ofensiva no fronte. No entanto, isso não é suficiente. Sem um fluxo contínuo e previsível de armamentos, a Ucrânia será forçada a recuar, e o preço dessa derrota não será pago apenas em território ucraniano. Será pago em vidas europeias, em segurança global, em estabilidade econômica. A história já mostrou que regimes expansionistas não se contentam com migalhas. Eles exigem tudo. O que está em discussão não é se a ajuda será retomada, mas quando, e a que custo. Cada semana de atraso é uma semana a mais de sofrimento para os ucranianos, uma semana a mais de vantagem para a Rússia, uma semana a mais de incerteza para o mundo. E enquanto os líderes ocidentais se perdem em tecnicismos e disputas políticas, o relógio não para. As fábricas russas continuam produzindo mísseis, os drones ucranianos continuam sendo abatidos por falta de munição, e as trincheiras se enchem de corpos. A pergunta que ninguém quer responder é: o que acontecerá quando a Ucrânia não puder mais revidar? Quando os estoques de armas se esgotarem, quando os soldados estiverem exaustos, quando as cidades estiverem sitiadas? A resposta é simples: a guerra não terminará. Ela apenas mudará de endereço. E o próximo alvo pode estar mais perto do que imaginamos. A Moldávia já sente a pressão. Os Bálticos já reforçam suas fronteiras. A Polônia já se prepara para o pior. E o Ocidente ainda está discutindo orçamentos. Não há tempo para dúvidas. Não há espaço para meia-medidas. Ou se age agora com determinação e clareza, ou se aceita o risco de uma guerra que não terá vencedores, apenas vítimas. A escolha é entre pagar o preço hoje ou arcar com as consequências amanhã. E a história, como sempre, não perdoará os indecisos. E as sanções não são suficientes. Cada fábrica destruída, cada tanque parado, cada sistema eletrônico inutilizado é um golpe direto na máquina de guerra russa. E a Ucrânia não está apenas mirando, está acertando em cheio. As operações da SBU e das Forças Especiais, em coordenação com as demais estruturas de defesa, provam que a estratégia é clara: atacar onde dói, onde a Rússia não pode se dar ao luxo de perder. Os incêndios nas refinarias de petróleo, a paralisação de estações de bombeamento, a destruição de um dos principais centros de microeletrônica do país, não são alvos aleatórios. São peças-chave da engrenagem militar russa. O que foi atingido em Briansk não é apenas uma fábrica, é a linha de produção de componentes essenciais para mísseis, sistemas de defesa aérea e eletrônica embarcada em caças. Cada explosão ali é um míssil a menos no arsenal do inimigo. Cada dia de paralisação é um dia a mais em que a Rússia precisa improvisar, e improvisar em guerra significa perder.
A mensagem é inequívoca: enquanto a agressão continuar, nenhum depósito de combustível, nenhuma linha de produção, nenhum centro logístico estará a salvo. E não se trata de retórica. Os resultados falam por si. Diferente dos comunicados russos, repletos de frases vazias e números inflados, os relatórios ucranianos são precisos. Apontam alvos, descrevem danos, admitem quando há incertezas, e na maioria das vezes, as confirmações chegam por imagens de satélite, relatos independentes ou até mesmo pelas próprias reações do Kremlin. Não há exageros. Não há propaganda barata. Há apenas fatos. A Ucrânia está levando a guerra para dentro da Rússia, e está fazendo isso com eficácia cirúrgica. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a realidade é bem diferente. Em Kiev e em Kharkiv, em cidades que deveriam estar longe dos combates, mísseis e drones russos continuam a ceifar vidas. Na noite de 24 de fevereiro, um ataque à região de Kiev deixou um rastro de destruição. Um prédio residencial de 6 andares em chamas, apartamentos reduzidos a escombros, famílias inteiras soterradas. 15 feridos, 3 mortos, entre eles, um homem de 88 anos e uma mulher de 66. Os bombeiros trabalharam por horas para controlar o fogo, enquanto equipes de resgate vasculhavam os escombros em busca de sobreviventes. Não são números. São pessoas. Vidas interrompidas por uma guerra que não escolheram. E no fronte, a resistência ucraniana não dá trégua. Na região de Kursk, os paraquedistas da 80ª Brigada Aerotransportada repeliram mais um ataque mecanizado russo, destruindo 3 tanques e 7 veículos de combate. Os invasores tentaram avançar com um batalhão reforçado, mas foram detidos antes mesmo de chegar às posições ucranianas. O que sobrou da ofensiva foi uma cena de desespero: corpos espalhados, equipamentos abandonados, e um soldado russo, capturado pelas câmeras de um drone, que preferiu se matar a enfrentar o combate. Não é covardia. É o colapso de uma máquina de guerra que já não acredita na própria vitória. Enquanto isso, na retaguarda russa, a repressão aperta. Em Kursk, um empresário foi multado em 3,5 milhões de rublos por não construir fortificações, um sinal de que o regime não tolera falhas, nem mesmo as que não dependem de quem está no terreno. A Rússia pode prender, multar, ameaçar, mas não pode esconder a verdade. Sua ofensiva está estagnada, sua economia está sob pressão, e seu exército, apesar de todos os recursos, não consegue avançar. A Ucrânia, por sua vez, mostra que sabe lutar e que sabe vencer. A pergunta que resta é: até quando o Ocidente vai assistir a essa guerra como se fosse um espetáculo distante? Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento. Cada dólar retido é um míssil a mais nas mãos de Putin. A história não julgará apenas quem lutou, julgará também quem poderia ter agido e não agiu. E o tempo, como sempre, está se esgotando. Hesitação enquanto Putin transforma cada rublo desviado em munição e cada dia de corrupção em mais uma linha de defesa que desmorona. Os números são escandalosos: 43,5 milhões de rublos evaporados em fortificações fantasmas, 197 milhões desperdiçados em contratos fajutos. Mas o verdadeiro crime não está nos números, está nas trincheiras mal construídas, nos bunker que não resistem a um único ataque, nos soldados abandonados à própria sorte enquanto burocratas e empreiteiros enchem os bolsos. A narrativa russa tenta culpar os engenheiros, como se o problema fosse concreto mal misturado e não a covardia de quem deveria defendê-las. Os vídeos dos ucranianos não mentem, as posições caem não por falhas estruturais, mas porque quem as ocupava fugiu ou se rendeu em massa. Enquanto isso, em Pokrovsk, a ofensiva russa avança aos tropeços, tentando cercar a cidade por todos os lados, mas sem forças suficientes para nenhum deles. Os drones já ameaçam as rotas de suprimento, e cada metro conquistado custa caro demais para um exército que não consegue decidir onde concentrar seus recursos. Em Kurashov, a situação é ainda mais reveladora. As tropas russas empurram para frente, mas sem fôlego para romper as linhas ucranianas. Cada avanço é seguido de um recuo. Cada tentativa de manobra esbarra na falta de reservas. E em Velika Novozilka, a batalha chega ao seu ponto crítico. Os ucranianos resistem, mas o cerco se fecha. Os russos já exibem vídeos com suas bandeiras tremulando em ruínas, como se isso bastasse para declarar vitória, enquanto a realidade no terreno mostra uma luta casa a casa, onde cada quarteirão custa sangue e tempo. Em Chasiv Yar, a resistência ucraniana não dá trégua. As posições mudam de mãos em combates brutais, mas o controle do terreno permanece disputado. Os russos jogam tudo o que têm, drones, artilharia, infantaria, na esperança de quebrar a defesa, mas cada ataque é repelido com perdas pesadas.
E em Toretz, a mesma história se repete. Ofensivas desorganizadas, equipamentos obsoletos e soldados enviados para a morte como carne de canhão. O padrão é claro. A Rússia avança onde encontra fraqueza, mas recua onde encontra resistência. E enquanto o Ocidente ainda debate se deve ou não enviar mais armas, cada dia de atraso é um dia a mais de vantagem para Putin. A Ucrânia não precisa de promessas, precisa de mísseis, de drones, de munição. Precisa de aliados que entendam que esta guerra não é apenas sobre fronteiras, mas sobre o futuro da liberdade. A história não perdoará quem assistiu de braços cruzados. E o relógio não para. A verdade é cruel, mas os números não mentem. Putin apostou tudo em uma guerra relâmpago e colheu uma carnificina sem fim. 3 anos de invasão deixaram um rastro de destruição que nem os mais otimistas cálculos do Kremlin poderiam prever. Mais de 20 mil veículos blindados russos foram reduzidos a sucata. Tanques abandonados, artilharia destruída, drones abatidos. E os mortos? As estimativas conservadoras falam em 90 mil soldados russos, mas a realidade é ainda mais sombria, entre 200 e 250 mil vidas ceifadas, sem contar os feridos, os desaparecidos, os que jamais voltarão para casa. Cada projétil disparado, cada trincheira cavada, cada ordem de avanço é paga com sangue, e a conta só aumenta. Mas o que esses números revelam vai além da tragédia humana. Eles expõem a fragilidade de um exército que, apesar de sua máquina de propaganda, está à beira do colapso logístico. A Rússia produz munição em escala industrial, sim, mas de que adianta fabricar milhões de projéteis se metade deles não atinge o alvo? Se os explosivos são estáveis, os detonadores falham, os canhões explodem nas mãos dos próprios soldados? Os relatórios dos frontes são claros. A artilharia russa, outrora temida, hoje é um jogo de roleta russa. Pólvora mal calibrada, projéteis deformados, estopins que não funcionam. O resultado é uma chuva de aço que cai ao acaso, matando tanto aliados quanto inimigos. E enquanto Moscou se vangloria de sua superioridade numérica à Ucrânia com menos recursos, mira com precisão cirúrgica, porque sabe que cada tiro precisa contar. A ironia é que a Rússia, com toda a sua retórica de potência militar, não consegue nem resolver problemas básicos de produção. Armazéns apodrecem com munição mal armazenada, fábricas cortam custos em detrimento da qualidade, e generais como Gerasimov tentam maquiar o fracasso com discursos vazios. Enquanto isso, a Ucrânia aprende com seus erros, moderniza seus processos, investe em tecnologia e, o mais importante, ouve seus soldados. O novo plano de mobilização voluntária com incentivos financeiros e treinamento adequado é um passo na direção certa. Não se trata de recrutar jovens de 18 anos à força, mas de construir um exército profissional motivado, capaz de defender seu país sem depender de táticas do século passado. E os corpos que voltam dos frontes? Cada um deles é um lembrete do que está em jogo. Quando a Ucrânia recupera os restos de seus heróis, não é apenas um gesto humanitário, é a prova de que mesmo em meio ao caos, há dignidade na resistência. Já a Rússia enterra seus mortos em silêncio, porque sabe que cada caixão é uma confissão de fracasso. Mas o Ocidente ainda hesita. Ainda debate se vale a pena enviar mais armas, mais apoio, mais pressão. Enquanto isso, Putin conta os dias, os projéteis, os corpos, e sorri, porque cada segundo de indecisão é uma vitória para ele. A guerra não se ganha com números. Ganha-se com determinação, com estratégia, com aliados que entendem que a liberdade não é um conceito abstrato, mas uma linha de frente que precisa ser defendida. A Ucrânia já provou que pode resistir. Agora cabe ao mundo decidir se vai deixá-la lutar sozinha, ou se, finalmente, vai agir antes que seja tarde demais. E os números não mentem, mas a Rússia os distorce até que se tornem irreconhecíveis. Cada drone abatido, cada bateria de artilharia silenciada, cada corpo deixado para trás nas trincheiras ucranianas é celebrado em Moscou como uma vitória. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a realidade é bem menos glamurosa. Soldados russos são enviados para a morte não por heroísmo, mas por desespero. Feridos que mal conseguem andar são arrastados de volta para o combate. Homens com traumatismos cranianos são declarados aptos após uma injeção de analgésicos. E aqueles que deveriam estar em licença médica são arrancados dos hospitais para reforçar ofensivas já falidas. As promessas de compensação financeira? Uma farsa. Os 3 milhões de rublos prometidos aos contratados se transformam em migalhas assim que assinam o papel. 50 mil de ajuda inicial. O resto? Desaparece entre burocratas e generais que nunca pisaram na lama das trincheiras. E o que acontece quando esses homens, depois de sobreviverem ao inferno, tentam voltar para casa?
descobrem que a guerra não acabou para eles. Em Rostov, um pai desesperado tentou vender o próprio filho para escapar do alistamento, e o Estado, em vez de puni-lo, ofereceu-lhe um contrato militar como alternativa. A justiça russa não precisa de provas, apenas de corpos para alimentar sua máquina de guerra. Enquanto isso, em Vladivostok, um candidato a deputado foi impedido de concorrer por um detalhe burocrático. Escreveu soldado em vez de sargento no formulário. A mensagem é clara. Na Rússia de Putin, até a ilusão de democracia é um privilégio concedido apenas àqueles que se submetem. Os que ousam questionar são esmagados, seja nas urnas, nos tribunais ou nas trincheiras. A Ucrânia não luta apenas por seu território. Luta por um futuro onde as regras não sejam ditadas por homens que veem seus cidadãos como peças descartáveis em um tabuleiro geopolítico. Cada dia de hesitação do Ocidente é um dia a mais em que Moscou testa até onde pode ir, não só na Ucrânia, mas em qualquer lugar onde a fraqueza for percebida. A pergunta não é se podemos nos dar ao luxo de ajudar Kiev, é se podemos nos dar ao luxo de não fazê-lo. Porque quando a linha vermelha é cruzada sem consequências, ela deixa de existir, e o próximo alvo pode estar mais perto do que imaginamos.